Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema O Natal de Jesus. E como expositora, temos o prazer de receber a nossa amiga Andréia Fernandes. Andréia é fisioterapeuta pela UENG, mestre em medicina tradicional chinesa pela Shandong University da China, palestrante espírita, cooperadora da Casa Espírita Maria de Nazaré. Portanto, Andréia, seja bem-vinda e bom trabalho. Boa noite. Obrigada a todos. Então, hoje eu tive a sagrada promessa de vir falar sobre o Natal. Nós que sempre temos tantas coisas, na nossa vida, chega dezembro se torna o caos na nossa vida. Porque é todo mundo querendo ajudar, todo mundo comprando presentes, todo mundo preocupado com a ceia. E, na verdade, o Natal é muito mais do que isso. A gente se preocupa muito com os festejos e muitas das vezes a gente esquece do aniversariante, Então, vamos lá. Vamos saber qual que é o nosso Natal de fato, o Natal de Jesus. Pode mudar para mim? Isso, obrigada. Quando a gente fala em Natal, nós ganhamos um presente, A Terra, por volta de um pouco mais de 2000 anos atrás, teve a reafirmação de uma aliança que foi feita entre Deus e Moisés. Moisés, quando recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ele teve o símbolo da aliança do homem e Deus. Naquela época era um tempo difícil, cada espírito colocado dentro do seu entendimento, que era pouco, Uma evolução espiritual muito pouca, povos bem tosco, assim, sem pouco conhecimento da parte da fé, sobre o amor. Então Moisés estava muito envolvido sobre as leis. E naquela época, Moisés, 1526 anos antes de Cristo chegar, ele se prestou e deu conta na transformação da terra de uma forma moral pelas leis. E nesse momento, ele fez a transformação que o mundo espiritual previu para o nosso médium Moisés, para que ele pudesse fazer aquela transformação dentro daquele tempo, dentro do conhecimento de cada ser encarnado da época. Então ali se preparava novos espíritos da época, já na prestação do serviço da transformação da matéria para a parte espiritual. E Jesus, ele veio para nós 1550 anos depois, na expressão de Deus. Deus, depois de ter firmado uma aliança com Moisés, ter esperado 1550 anos, o povo, na sua transformação, ele trouxe para nós Jesus. Mas tem muita coisa que a gente se presta hoje pelo Natal, e muita coisa não é verdadeiramente o Natal. Natal, se a gente for analisar, ela fala do nascimento. Mas esse nascimento não é só o nascimento de Jesus. Há mais ou menos 7.000 anos antes, existia uma festa. Passa para mim, por favor, depois você volta de novo aí. Existia naquela época uma festa pagã, aonde ela falava sobre o Natalis Solis Invicti. Era uma festa de pessoas do paganismo, aonde eles brilhavam o nascimento do Rei Sol. E nessa festa,
as pessoas ficavam envolvidas pelas festividades, as trocas, né? As bebedeiras, as comilanças. Não tinha um motivo espiritual real. Era um solstício. Aquele dia, ele era marcado entre o dia 22 de dezembro até o dia 25 de dezembro, porque essa data não é fixa, ela é móvel, aonde as pessoas ficavam felizes por estar vivendo um solstício. Então, naquela época, como as comemorações já aconteciam, no ano 4, após o nascimento de Cristo, se deu a realização do Natal, abrangendo essa data da festa pagã. A igreja, na época, não queria perder os seus fiéis, mas também não tinha como assumir uma festa que tivesse tanto valor, que todos se empenhassem em participar. Então, pensou-se, vou agregar a festa à festa do aniversário de Jesus, do nascimento, e com essa festa, eu consigo controlar mais ou menos esse paganismo. Tudo, como sempre, um jogo de interesses, né? Mas, voltando à prática de Deus, volta de novo para mim? Isso. Jesus. Então, tem algumas coisas que são meio místicas para nós ainda. Jesus não nasceu no dia 25. Não. Jesus, ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Naquela época, quando o anjo apareceu e avisou aos magos que estavam nos campos, é uma época de grande frio naquele lugar, muita neve. Era praticamente impossível que teriam pessoas ao mear da noite sem ter algo que protegesse. Então, estudiosos hoje não chegaram a uma data onde Jesus nasceu de fato. Eles ficam entre março a novembro. Tem algumas religiões que decidiram que o Natal é dia 6 de janeiro. Os gregos, porque ele compensava, como no Ocidente trouxeram Dionísio, trouxeram para cá a festa pagã, que era do solstício, eles resolveram agregar também a um outro tipo de festa, a Dionísio, o rei do vinho. Então, tudo foi agregado. E ainda conto mais para vocês. A gente fala que Jesus foi crucificado com 33 anos, não foi? Tem um déficit aí. Jesus provavelmente nasceu 4 a 3 anos antes do ano 1. Então, Jesus foi crucificado com 37 a 38 anos. A gente comemora o Natal, a gente fica feliz pelo Natal, mas, na verdade, a gente sabe muito pouco pelo Natal. Então, a gente hoje trouxe o Natal para nós na imagem de Papai Noel, na imagem de um consumismo extremo da noite de Natal, onde muitas pessoas não lembram o real motivo. É a roupa que eu vou usar, a comida que eu vou servir, quais serão os meus convidados, a brincadeira, o amigo oculto. Isso é que nós nos envolvemos hoje. Independente de Cristo ter nascido no dia 25 de dezembro, ou em qualquer outra data do nosso calendário, o importante da festa se faz Ele. Porque com a chegada de Jesus, foi trazido para nós essa reafirmação da aliança de Deus com o povo, mas de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma forma aonde eu deixava as leis acima de tudo e realimentava o meu amor a Deus.
Se a gente for pensar em Deus, a energia, a inteligência suprema, nós respiramos Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Não existe uma forma física para Deus. Ninguém consegue imaginar como seria a feição, né? A forma física. Se Deus teria os cabelinhos brancos, se ficaria sentado em uma cadeira lá no céu. Às vezes a gente tem ou é tomado por esse pensamento, mas Deus é muito mais do que isso. Paulo diz nas cartas aos Hebreus que nós estamos mergulhados em Deus, assim como peixes estão mergulhados no mar. Então, tudo que você vive, tudo que você pensa, você vive e pensa Deus. Você respira? Deus. Você pensa? Deus. Você movimenta? Deus. Tudo que você faz, você está em Deus. Mas será que nós estamos nesse Deus mesmo? Será que na renovação dessa aliança, quando Jesus chegou aqui, praticando as coisas e por mandado de ser o filho primogênito e o único filho que Deus trouxe para nós, a semelhança de nós, homens encarnados. Ele trouxe o pensamento de Deus para perto de nós, aonde todas as suas parábolas, todas as suas práticas de vivência durante o Evangelho, você vê que ele prega o amor. E muito mais do que isso. Ele mostra para nós, nas cartas de Paulo aos Hebreus, do Cristo homem, do Cristo que tem medo, do Cristo que sofre próximo ao seu reencarne, que pede ao Pai que, se for possível e que se for a vontade dele, que lhe seja tirado a espada do sofrimento. A gente pensar em Cristo, já nos dias últimos de sua vida, e ele falando com os apóstolos, falando com Pedro. Poxa vida, você não consegue nem ficar acordado em oração enquanto eu te peço que vigies. Esse Pedro, somos nós hoje, que só vamos a Deus, a Cristo, na necessidade total, na falência da nossa fé e às vezes até do nosso corpo. Aquele que só pensa em Deus, em Cristo, no momento de grande sofrimento. Então, revivendo, realimentando e trazendo o Natal de fato para nós, Jesus é a voz de Deus. Jesus é tudo aquilo que Deus, em energia de ser tão grande, tão supremo, Ele mandou seu Filho. Alguém com aparência como a nossa, mas com a sapiência de um Cristo que deu a sua vida, que foi o Cordeiro, em nosso nome, para a nossa salvação. Eu não gosto de falar que é para livrar dos nossos pecados, porque eu penso que Ele veio para nos mostrar o caminho da felicidade. E quando eu penso no Natal hoje, que é tão comercial, que é tão material, quantas crianças pensam que Natal é só Papai Noel? Que o Papai Noel é que vai trazer para ele um presente. Natal é muito mais do que isso. A figura do Papai Noel chegou até nós em 1920, é novinha. Uma empresa chamada Coca-Cola fez uma propaganda na Herpes Bazar, aonde ela queria que a cor da roupa do Papai Noel fosse a cor que imprime na embalagem da Coca-Cola, vermelho e branco. E aí trouxe a aparência de um monge da Turquia, que era muito rico e que dava dinheiro às pessoas que eram necessitadas.
E quantas crianças não imaginam que o Natal é o aniversário de Jesus? Quantas crianças imaginam que no Natal é aniversário do Papai Noel? Nós não devemos tirar essa cultura da nossa criança, essa mágica, essa magia. Mas ele precisa de saber quem é o verdadeiro aniversariante do Natal. Nós não devemos deixar que isso se torne mais um agravante na fé do meu filho, na fé do meu sobrinho. Ou então deixar para quando ele venha à catequese, a professora da catequese, do estudo infantil, vá contar para ele qual é a verdade. Não é o aniversário do Papai Noel, é o aniversário de Cristo. Essa é a minha obrigação de fazer em casa. Porque quanto mais eu desvelo isso, mais eu torno íntima a relação do meu filho com Jesus. A nossa dificuldade hoje de ter fé é porque a maioria de nós não consegue acreditar naquilo que não vê. A maioria de nós ainda fica esperando que desça Deus, desça Jesus e fale: prazer, sou Jesus, estou aqui para te ajudar. Aí sim eu vou acreditar. Ainda tem gente que não acredita que Jesus existiu. Eu já escutei isso. Deus é inimaginável, mas Jesus existiu? E qual que é o nosso Natal? O que nos faz alegres nessa época de dezembro? O que torna o homem tão caridoso em dezembro? Pela energia dos pensamentos voltados no nascimento do Cristo? Pela energia que envolve toda a orbe durante essa época? Claro. Mas as pessoas que precisam de ajuda só comem, bebem ou vestem em dezembro? Essa é a síntese? E durante os outros meses, quem ajuda? Natal é tornar no seu coração aquilo que te faz feliz. É nascer em você mesmo, com a esperança daquilo que Cristo trouxe para nós. É banhar os nossos pensamentos e principalmente as nossas ações em cima daquilo que eu creio que, se eu não estou tão bem, eu acredito que tem gente que está muito pior do que eu. E quando eu ajudo aquela pessoa que não está bem, ou que necessita de uma ajuda financeira, eu não diria, mas que precisa de comer, ou aquela que precisa de vestir, e aquela que precisa de um ombro, uma palavra amiga, e aquela que está lá no hospital, que vai passar o dia 25 lá, e nos asilos, os presídios, as creches e orfanatos. Essas crianças merecem a alegria de receberem balas e presentes só em dezembro? E quantos de nós não ficamos esperando que a gente tenha que apoderar de uma grande quantia para que eu possa dar? O que você tem que dar é um pouco de você. É um pouco do seu espírito de boa vontade, boa nova. Quando Jesus chegou aqui, Ele trouxe para nós, em criança, a boa nova. E os discípulos queriam que Jesus se reunisse numa praça e contassem para eles qual era a boa nova. A construção de uma nova igreja. Material? Até hoje a gente pensa que é material. A construção dessa igreja, a construção desse templo, a construção e renovação desse espírito se faz dentro de nós. Nós estamos tão preocupados já com o final do ano, né? Que a gente já começa a criar listas, né? O que eu tenho e o que eu preciso de obter em 2020. Não sei se todo mundo já se ateve que essa década
vai se reiniciar. Essa está nos seus 15 últimos dias. Está acabando. Então, a cada década, existe a transformação. Quando Emmanuel promete que Jesus, entre um pacto com Ismael, promete o mundo para nós de regeneração, a reflexão mais importante que a gente devia fazer nessa época de Natal, qual foi a minha parte na regeneração de 2019? O que eu regenerei em mim? Mas às vezes eu esqueço, eu quero regenerar no outro. Eu quero transformar o outro. Eu quero que o outro faça como eu acho que precisa de ser feito. A regeneração tem data, né? Tem gente que já deu até data, 2057, não é uma história assim? Ela só vai acontecer quando nós, cada um de nós, nos regenerarmos. Porque não vai chegar um monte de espírito aqui e falar para, olha, vamos regenerar? Vamos, todo mundo. Amanhã é a data limite. Esse tempo que nos foi dado é tempo para a gente fazer reflexão. Passa Natal, chega Ano Novo, Carnaval, eu me enlouqueço e esqueço de todas as promessas. Nós somos seres que precisamos de ciclos. Ciclos, para que a gente possa entender a mudança. Ciclos. Tudo obedece a um ciclo. E nós temos sempre a oportunidade de nos transformar através dos ciclos. Quer ver? Num ano só, eu tenho 2 chances de fazer reflexões e transformar. Não quero transformações. Quando eu falo, não quero assim, hoje eu vou dormir Andréia, amanhã vou acordar a super Andréia. Não é isso. Ele chama a nossa atenção através de ciclos, para que a gente pense, o tempo está passando e eu preciso fazer algo sobre mim. Então, num ano, nós temos o Natal e temos a Páscoa. Então, aí a gente pensa, né? 2 ciclos muito importantes, nascimento e morte. Tudo na nossa vida obedece um ciclo. Esse ciclo também tem nascimento e morte. Mas nós não gostamos de falar da palavra morte ainda, mesmo sendo espíritas. Por que que ainda sofremos tanto com a perda? Por que que ainda temos tanto medo de morrer? O que nos causa medo é o desconhecido. A mulher, quando vai ganhar um filho, às vezes ela fica doida para ter um parto normal, uma cesárea, mas ela não sabe o que vai acontecer. Então ela vai para o hospital super tensa, porque ela não sabe o que vai acontecer. Acontece o parto normal ou a cesárea e ela pensa, é só isso? Quando a gente fala sobre morte, nós não gostamos de pensar sobre a morte. Nós não comemoramos um espírito que sai daqui, que perde as suas algemas daqui e vai encontrar com pessoas que estão lá. Aonde é nosso lar de fato? Muitos de nós se comprometem tão profundamente que a vida é aqui, que só pensam em matéria. Comemoram o nascimento, mas jamais comemoraram uma morte ou um livramento. Às vezes tem uma pessoa lá no hospital, muito ruim, muito ruim. E se o médico chegar perto de você e falar para você assim, olha, ele não vai passar dessa semana. Você sofre, chora, briga com Deus, por que que ele está fazendo aquilo? Mas em algum momento o meu egoísmo me permitiu
de pensar no sofrimento daquele ser que está lá, eu penso em mim. Então, se para mim está tudo bem, tem que estar tudo bem. Passa para mim, por favor. Já falei disso? Pode passar mais uma vez. Isso. E esquecendo tudo isso que eu falei, não me esquecendo, guardando, né? Mudando de assunto. Jesus, se a gente comparar ele com Moisés, como eu disse, um trouxe as leis, o outro não quis. Primeiro capítulo do Evangelho, eu não vim destruir a lei, mas trazer a espada para que cada um transforme a sua realidade. E naquela época, as pessoas pensaram, como assim não vem trazer a lei? Veio destruir a lei? Não é aqui que Moisés disse? Que lei é essa? Que ele traz a espada e não vai destruir nada? Ele não mudou um centil de tudo que Moisés organizou. Ele apenas aprimorou para muito melhor. Na época de Moisés, dente por dente, olho por olho. Gostei da sua ovelha lá na sua fazendinha? Vou lá, pego a sua ovelha e levo ela para minha casa. Incomodei o seu irmão? Vou lá e incomodo o outro. Gostei da sua esposa? Vou lá e pego ela para mim. Jesus trouxe para a gente um pensar novo, um pensar sem julgamento, um pensar de amor, um amor tão grande que Jesus quer se expressar para nós através das coisas que Deus colocou para que Ele viesse transformar, na onde eu não cobro nada de ninguém. A realização é minha, a responsabilidade é minha. Cada um tem seu tempo, cada um faz da forma que achar melhor e que ninguém julgue, principalmente, só se não houver nenhum pecado. Mas nós estamos muito distantes disso. Caminhamos muito, 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 muito. Mas ainda nos encantamos demais com a ferramenta que Deus trouxe para a gente. Às vezes eu me encanto tanto com o meu trabalho, que eu acho que eu sou uma pessoa tão superior, que eu não posso ajudar, eu não posso ser humano. Às vezes eu me encanto tanto com quanto dinheiro que eu tenho, que eu vivo só de ostentação. Às vezes eu me encanto tanto com tudo que me agrada, que eu não quero saber de sofrimento. Em grego, tem uma palavra que chama Haris, que vem da raiz rara. Se a gente for traduzir para nós em português, ela não vai dar só rara ou graça, que é a tradução em grego. Mas para nós em português, vai dar a palavra caridade. Se a gente for usar a palavra grega da graça, quando a gente pensa em Jesus, em Deus, nós só queremos graça. A graça de que tudo aconteça como eu acho que é merecido para mim. E aquilo que não me traz graça se torna uma desgraça. E essa desgraça me deixa super triste, decepcionado, desencorajado. A todos nós que passamos por doenças, provações, expiações, tudo isso, Deus amoroso, Ele vê para nós como graça, caridade em português. Mas enquanto está indo tudo bem, só está havendo graças,
quando a gente vai abraçar alguém em final de ano, né, Natal, que Deus derrame graça, que Deus derrame bênção sobre você. E o meu entendimento é de coisas boas. Mas nós já paramos para pensar no ensinamento que Cristo trouxe para nós naquela noite. Aquele ensinamento de que o único filho do homem tinha que reencarnar passando pelo ventre de uma mulher. Onde aquela mulher foi, entre aspas, rejeitada, de certa forma, até por José. Mas José a amava muito e ele não queria declarar essa rejeição para que as pessoas não soubessem. Então, José passou a ser o homem sem palavras. Ele caminhava com Maria, ele ajudava Maria, mas não falava com Maria. A forma dele expressar a tristeza. Isso foi até que um anjo teve que vir e falar aqui: José, presta atenção. Essa está trazendo o Messias e você está fazendo esse papelão? Reage, criatura. Tu fois o escolhido. Mesmo assim, José aceitou Maria com um pouco de rejeição. E naquela noite, saindo de uma cidade para outra, deu-se o dia, que era o dia de Jesus chegar a essa orbe. Então, Messias, Jesus, Emmanuel, tinha um trajeto já, um roteiro feito, pronto, para que ele realizasse. Jesus realizou todas as profecias que estavam para que ele fosse feito e realizador da palavra de Deus aqui. Tudo, até o burrinho que ele entra na cidade de Jerusalém, ele estava cumprindo uma profecia. Passa ano, passa décadas, como essa que vai fechar agora, passa séculos, e eu ainda não entendo como eu estou mergulhada em Deus e Ele em mim. E eu ainda renego. Eu ainda dou atenção a tudo aquilo que não me é importante. Porque se a minha casa não é aqui, a minha casa é em outro lugar. Então, aqui eu estou de passagem, como Jesus fez. Naquele dia, Maria teve o único filho de Deus, a energia, a inteligência suprema, tudo de maravilhoso, dentro de uma manjedoura, porque as casas consideradas como pensão naquela época estavam lotadas e não tinham como receber Maria. Seu filho chegou enrolado em panos, sob a manjedoura, passou por essa vida aqui sem ter um travesseiro onde encostar a cabeça. Ele dormia de favor. Ele dormia onde ele era convidado a jantar e a pernoitar com seus discípulos. Uma única mudinha de roupa, talvez, uma sandalinha, naquele calor extremo, e depois o inverno extremo, e ele lá, não tem onde dormir? Debaixo de uma figueira. Desenrola alguma coisa aí, vamos deitar, juntava. Nós, perante isso tudo que nós vimos, ainda nós não aprendemos. Quando eu falo sobre o Natal, eu não estou falando sobre que você não tem que fazer nada na sua casa, que você não tem que dar presente, não é isso. É que você mude seu coração, que você mude essa sintonia de comércio, de festejos gigantescos, sem ter algo importante no fundo.
E que nossos filhos saibam qual é a importância daquele dia. Não interessa se ele nasceu de março a novembro, mas que seja representado com força total em seus corações e seus pensamentos, Jesus. O fato. Aquele que veio para nos ensinar, praticou todas as obras sem pedir a ninguém. E eu ainda, quando eu passo por um problema, me vejo abandonado pelos meus amigos, eu esqueço que Jesus passou por isso e Ele era o Filho do homem. Todos seus amigos o abandonaram. O que mais dizia que o amava, renegou 3 vezes. E quando eu me sinto sozinho, eu me penalizo. Porque é a sua hora, meu irmão. Porque essa é a graça que Deus te deu para a sua transformação. Todas as religiões antes de Cristo, as mais antigas do Oriente, acreditam na reencarnação. Para nós, o Ocidente, a revelação teve que vir com Allan Kardec, para que nós parássemos e observássemos. Opa! A gente não vem aqui só para pagar conta e sofrer e viajar. A gente vem aqui para fazer algo melhor por nós. E no tratado do Evangelho, que é um tratado de como viver bem, como ser feliz, está lá. Ele explica tintim por tintim o que o amor transforma a sua vida. E nós insistimos ainda em questionar, em achar que eu sou o sofrido, que a graça não é graça, é desgraça, que aquele que está lá em cima, que mandou seu filho para cá, para ser colocado no madeiro, foi um erro. Eu escolhi naquele dia um ladrão. Éramos todos nós, cuspindo na cara de Jesus. Sabe Deus quantas reencarnações nós já tivemos. E se você tem uma boa vida, mas tem sofrimento, alegre-se. A sua vida próxima pode ser melhor através dessa depuração desse sofrimento de agora. Então hoje, quando eu vim falar do Natal, quando o Alexandre me pediu que eu viesse falar sobre o Natal, eu vim falar sobre a nossa renovação da esperança no Cristo. Eu falo em Cristo porque Deus, muito, muito distante, muito incompreensível para nós. Como é que criatura entende Criador? Mas Jesus, naquela bondade, aquele carisma, Ele pode nos trazer mais próximos. Mas eu preciso de me renovar. Eu preciso de florescer, reflorescer. Eu preciso, no dia 25, 24, que eu comece a preparar essa minha transformação. Porque eu começo com um pensamento, a vontade, porque a vontade transforma o homem em tudo o que ele deseja. A vontade torna-se prática, mas eu preciso de ter vontade, pensar, acreditar, aceitar Deus, aceitar Jesus. Quantos de nós só pensamos em orar, em fazer orações, em épocas específicas? Quando eu falo de fazer oração, não é falar palavras bonitas, textos decorados. É uma conversa sua com Deus, sua com Cristo. Acalma seu coração, traz Deus para dentro de você, porque se isso aqui é o fluido que nós temos e nele está embanhado Deus, repare para você ver, toda vez que você estiver nervoso, faz 3 respirações bem longas, para você ver se você não acalma. Puxa bastante Deus para dentro do seu pulmão.
Pede para Ele que na mesma hora você transforma. O problema é que eu não quero ajuda. Eu quero que Deus, Jesus, os bons espíritos tirem o problema da minha vida. Eu não quero passar por aquele purgatório. Então, se eu oro e no outro dia eu acordo, o problema permanece lá, Deus não me ouviu, Jesus não me ouviu, os bons espíritos não me escutaram. Eles te escutaram sim, só que você precisa daquilo. E se eu tenho limão, por que não colocar mais açúcar e ser feliz? Por que não entender que a necessidade desta graça não é uma desgraça? Então hoje, faltando exatamente uma semana, para o nascimento, entre aspas, para o renascimento do nosso coração, para o renascimento do nosso espírito, eu convido todos vocês a essa reflexão. Qual é o meu Natal? O que eu estou fazendo do Natal? O que eu espero de mim, com essa renovação dessa aliança com o sagrado, com os bons espíritos, com Jesus e com Deus? Essa reflexão é de extrema importância nesses momentos. Esses momentos que a orbe está embanhada em uma energia de caridade, de rares, de bênçãos. Então essa é a hora. Aproveita a força que essa orbe está me dando com essa energia de transmutação, de conseguir vencer aquilo que às vezes é tão difícil em mim. E que seja renovado essa aliança com Jesus. Eu queria muito agradecer a todos por estarem aqui, por dar-me aos ouvidos, mas que não deixem de fazer reflexão. Vai ser de grande importância para todos nós. Muito obrigada. Um Feliz Natal em Cristo para todos nós, todos os nossos familiares. Que assim seja.